Capítulo 1009 Emissários da Sede. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim. Depois que Xiao Shaobai terminou seu segundo período de reclusão, ele finalmente conseguiu entrar no quarto nível, e chegou nas 2.000 milhas. Esse resultado se aproximou da distância que Yan Weber alcançou depois que ela saiu de seu primeiro período de reclusão. Mas, quanto a Yan Weber, ela foi ainda mais incrível. Depois que ela saiu de seu segundo período de reclusão, ela rompeu até o quinto nível dos infernos de chamas e avançou mais 4.000 milhas. Esta profundidade já superou a distância que Bai Daong alcançou no julgamento de fundação dos 18 infernos de chamas quando ele participou como um discípulo novato. 70 a 80 anos atrás, quando Bai Daong também era um discípulo júnior, ele havia passado pelos 2 anos do julgamento de fundação da Fênix Ancestral e seu resultado final foi de 3.000 milhas de profundidade do quinto nível. Este resultado foi superado por Yan Weber em apenas um ano. Este resultado foi o suficiente para alarmar a sede do clã da Fênix Ancestral. Se foi o fenômeno do Lotus florescendo a cada passo, ou atingindo 4.000 milhas de profundidade do quinto nível após apenas um ano, ambos foram resultados que espantaram e surpreenderam a todos. Esses resultados até superaram os talentosos gênios da sede do clã da Fênix Ancestral. Pode-se dizer que, enquanto nada acontecesse a Yan Weber, ela se tornaria um futuro mestre do palácio de um dos 72 palácios do clã da Fênix Ancestral, controlando um território próprio. Isso seria um objetivo extremamente fácil de realizar. E se ela cultivasse bem, havia até mesmo a mais fraca das esperanças de que ela se tornasse o próximo patriarca do clã da Fênix Ancestral. Esse era um personagem do nível Lorde Sagrado do Reino dos Deuses. Tal talento era definitivamente digno da atenção do clã da Fênix Ancestral. Além disso, alguns anciãos da sede até pensaram em fazer com que Yan Weber se casasse com sua família. O que? A sede está enviando algumas pessoas para cá. Quer fosse Sun Baixin, Shuon Jiun, ou qualquer um dos discípulos dos 3 palácios, todos ficaram surpresos quando ouviram essa notícia do guardião de manto preto da estrela espiritual flamejante. A sede do clã da Fênix Ancestral era o centro de poder de todo o clã da Fênix Ancestral. Na sede do clã da Fênix Ancestral, havia todos os tipos de grandes anciãos que manejavam grandes quantidades de poder e autoridade. Havia anciãos disciplinar, anciãos do mérito, anciãos da alquimia, ancião da forja e todos os tipos de anciãos. Esses anciãos não eram mais fracos que os mestres do palácio dos 72 palácios filiais. Havia até alguns anciãos em posições importantes que estavam acima dos mestres do palácio em poder e autoridade. Além disso, havia também os anciãos superiores. Esses anciãos superiores eram todos sujeitos velhos monstruosos que não se importavam mais com assuntos mundanos. Eles eram patriarcas antigos ou vices-patriarcas que haviam se afastado de suas posições e dedicaram de todo o coração seus esforços ao cultivo. Assim eles se tornaram anciãos superiores. Seus cultivos há muito tempo alcançaram um reino inimaginável. Havia aqueles entre eles que haviam se afastado da posição de patriarca dezenas de milhares de anos atrás. Sua força poderia ser imaginada. Assim, sem dizer Shuon Jiun e Sun Baixin, até mesmo personagens como Xiao Jiu Yang e Fada Fen tinham que ser respeitosos com os da sede do clã da Fênix Ancestral. No mundo dos mortais, isso era exatamente como um ministro imperial visitando um magistrado local. A sede enviou visitantes. Todos os discípulos saiam e os cumprimente. O mensageiro de manto preto emitiu uma ordem. Para um assunto tão sério, além dos discípulos que ainda estavam em reclusão na Torre de Totens, todos os discípulos eram obrigados a se reunir nos 18 infernos de chamas e aguardar a revisão dos emissários da sede. Havia até alguns discípulos ainda na Torre de Totens que haviam terminado cedo o isolamento para ver a glória e a majestade dessas pessoas da sede. Afinal, essa era uma oportunidade extremamente rara. Nesse dia, nuvens vermelhas de repente se reuniram acima da estrela espiritual flamejante. Essas nuvens vermelhas surgiram em milhares de milhas com os ventos celestiais da energia de origem do atributo fogo uivando debaixo delas. Então, ondulações começaram a aparecer no espaço, e o próprio céu parecia ser rasgado.
A enorme cabeça de um corvo dourado emergiu da fenda espacial, lentamente rasgando-a cada vez mais. Flutuações espaciais se espalharam por milhares de milhas. Depois que a cabeça emergiu, uma crista de penas incrivelmente bela apareceu enrolada em um grandioso pescoço. Este pássaro tinha as costas como uma cadeia de montanhas e sua envergadura estendida por centenas de milhas. Quando suas asas se abriram, elas eram largas o suficiente para apagar os céus e afiadas como incomparáveis armas divinas. Suas garras brilhavam como uma luz fria, como se fossem pilares que sustentavam os céus. Este era um enorme corvo dourado com um corpo de várias centenas de milhas de comprimento. Tinha uma aparência semelhante à de uma fênix. A linhagem da fênix ancestral do corvo dourado era, sem dúvida, extremamente rica. A fim de elevar esse tipo de corvo dourado, a quantidade de recursos necessários era espantosa. Quando o grande corvo dourado apareceu, o infinito vento celestial que soprava ao redor da estrela espiritual flamejante de repente parou de se mover. Na frente deste corvo dourado, a energia de origem do atributo fogo da estrela espiritual flamejante era como soldados curvando-se a um general, todos eles se rendendo por sua própria vontade. E acima desse corvo dourado estava um emissário e uma emissária. Além disso, havia também certo número de empregadas. Destes dois emissários, o homem era extremamente alto e usava um conjunto de armadura vermelha. Sua figura era comandante e grandiosa. Quanto à mulher, ela era menor. Sua altura só alcançava o peito do homem. E o mais peculiar era que ela tinha até uma longa cauda de raposa. Ficou claro que ela não era puramente humana. Isso não era estranho. Havia muitas raças não humanas no reino dos deuses. Por exemplo, demônios gigantes, diabrete, fez e assim por diante. Bem além do reino dos deuses havia mundos compostos completamente de raças diferentes. Mas porque eles estavam distantes, eles basicamente existiam independentemente dos 3.000 grandes mundos do reino dos deuses. Embora sua escala estivesse longe de se comparar com os 3.000 grandes mundos do reino dos deuses, seu tamanho total somado ainda era muito maior do que um único mundo primário do reino dos deuses. Esta mulher com cauda de raposa tinha claramente a linhagem de uma besta dentro dela. Ela também tinha uma linhagem humana e a linhagem da fênix ancestral, para um total de 3 tipos diferentes de linhagens. No entanto, isso não importava em nada. O clã da fênix ancestral considerava qualquer um com a linhagem da fênix ancestral como um dos seus membros. Jin Jianzun. Xianggu Wang. Eu nunca pensei que esses dois viessem. Shuon Jiun reconheceu instantaneamente os dois que chegaram. Estes dois tinham cerca de 10.000 anos de idade e eram figuras altamente famosas e proeminentes dentro da sede do clã da fênix ancestral. Para ser mais específico, eles eram sucessores de posições importantes na sede. Sem acidentes, Jin Jianzun se tornaria o próximo ancião disciplinar, e a Xianggu Wang se tornaria a emissária de assuntos internos. Embora o emissário de assuntos internos não fosse um ancião, seu poder e influência excediam a maioria dos anciãos. O cargo de emissário de assuntos internos era o mesmo que ser o mordomo de todo o clã da fênix ancestral. Ele era responsável por organizar o armazenamento de recursos e distribuí-los. Isso equivalia a cuidar das necessidades básicas diárias dos 100 bilhões de membros do clã da fênix ancestral. A autoridade de tal posição poderia ser imaginada. Cada um dos 72 mestres do palácio tinha que ser extremamente lisonjeiro e simpático com o atual e o futuro emissário de assuntos internos. Caso contrário, se qualquer um deles conseguisse ofender o emissário de assuntos internos, eles iriam descobrir que os recursos que eles receberam seriam reduzidos em 20 a 30%, e não haveria nada que eles pudessem fazer para mudar isso, não importando o quanto eles implorassem. Antes disso, o relacionamento do Palácio Grito da Fênix com o emissário de assuntos internos era muito inferior ao do Palácio Encanto da Fênix. Essa foi a razão pela qual Sun Baixin ficou tão aborrecido sobre a essência metálica penetrante e foi severamente enganado por Shuon Jiun. Ele pensou nisso por anos. Quando todos viram Jin Jianzun e Xianggu Wang, Shuon Jiun, Sun Baixin e o resto dos anciãos dos 3 palácios vieram respeitosamente recebê-los, com os rostos cobertos de sorrisos.
Isso era algo que eles não podiam evitar. A diferença de status era simplesmente muito grande. O status do ancião disciplinar de emissário de assuntos internos estavam logo acima dos 72 mestres do palácio. Como sucessores, seu futuro já estava decidido e, portanto, tinham um status muito mais alto do que os candidatos a mestres do palácio, como Fada Feng e Sábio Jin Yang. Mas quanto a Shuon Jiun e Sun Baixin, um era ancião do palácio Encanto da Fênix e o outro era ainda pior. Ele era apenas um vice-mestre do salão do palácio Grito da Fênix. Seu status não era apenas um pouco diferente, simplesmente não havia comparação entre eles. O mensageiro de manto preto encarregado da estrela espiritual flamejante parecia imperturbável. Ele calmamente disse: Jin Jianzun e Xianggu Wang, eu nunca pensei que este julgamento de fundação na estrela espiritual flamejante seria o suficiente para incomodar vocês dois. Ah, Einu, já faz 3.000 anos desde a última vez que nos encontramos, certo? Você veio para a estrela espiritual flamejante do mundo Atlas para cultivar, mas nossas ambições sempre foram diferentes. Eu e a Xianggu Wang sempre quisemos servir o clã de dentro e ter as posições de protetores. Nos tornaremos anciãos e continuaremos tentando nos arrastar para cima. Se nos tornarmos vices-patriarcas, até mesmo nossas risadas em nossos sonhos o acordarão. Quanto a você, você se comprometeu de todo o coração sua vida ao cultivo. Temo que seu cultivo já tenha superado o nosso agora. Jin Jianzun riu alegremente ao ver o mensageiro de manto preto. Com estas palavras, Shuon Jiun, Sun Baixing e o resto sentiram seus corações pularem. Eles olharam para o mensageiro de manto preto com incredulidade em seus olhos. Eles nunca imaginaram que o guardião da estrela espiritual flamejante tão discreto e de aparência comum teria na verdade um suporte tão grande. Poderia essa pessoa ter considerado a estrela espiritual flamejante como um lugar maravilhoso para cultivar e, assim, se tornou o guardião desse lugar. Jin Jianzun, que tipo de piadas você está fazendo agora? Inicialmente, eu era inferior a vocês dois e, durante o processo de seleção, fui eliminado. Eu não pude me comparar com você, assim eu não recebi o foco da sede como você. Seu futuro é muito melhor que o meu. Mas, a verdade é se eu escolhi cultivar em reclusão aqui ou escolhi manter uma posição no clã como você, nós dois estamos apenas tentando andar o máximo que pudermos em nossos caminhos de artes marciais. Ambos estamos viajando para o mesmo objetivo em caminhos diferentes. O mensageiro de manto preto disse casualmente. A Xianggu Wang riu alegremente e disse: tudo bem, podemos relembrar o passado em outro momento. Nós viemos aqui por uma razão, e isso é para ver a chamada Yan Yuer com sua linhagem perfeita da Fênix ancestral. Ouvi dizer que essa jovem já compreendeu o fenômeno Lotus florescendo a cada passo. Isso a faz muito mais forte do que eu era no passado. O Xianggu Wang não tinha compreendido o Lotus florescendo a cada passo e tinha formado apenas um domínio de Lotus azul perfeito. Isso provou quão raro era o fenômeno Lotus florescendo a cada passo. Ele claramente merecia ser chamado de lenda. Essa jovem Yan Yuer me surpreendeu. Ela não vem dos 3 grandes clãs familiares e só tem o apoio da família Yan do Palácio Encanto da Fênix. Sua experiência de vida não pode ser considerada muito rica, mas ela ainda foi capaz de ter tais conquistas. Isso é resultado de seu grande destino. Não é nada fácil. Teremos que ter a Fada Shu explicando isso para nós. Quando Eimu falou, ele se virou para Shuon Jiun. Shuon Jiun era geralmente uma pessoa muito inteligente e cheia de esquemas, com múltiplos planos de contingência. Ela até conseguiu enganar alguém como Sun Baixing várias vezes. Mas enfrentando Xianggu Wang, Jin Jianzun, e esse Eimu, que parecia comum, mas na verdade era tão poderoso quanto os 2 emissários que chegaram, ela não podia deixar de ficar nervosa. Não era uma surpresa ela estar nervosa. Em um reino mortal, isso era como um magistrado local, descobrindo de repente que um emissário imperial estava o visitando para avaliar seu trabalho. Como ela poderia não estar nervosa sobre isso? Essa era uma questão relacionada com seu futuro e se Yan Yuer poderia ou não obter uma gota de essência sanguínea da Fênix. Essa era a essência sanguínea da Fênix.
Sem dizer ela, até mesmo uma grande figura como um mestre do palácio o encanto da Fênix não conseguiu obter. A essência sanguínea da Fênix era concedida apenas ao maior gênio incomparável do clã de Fênix Ancestral. E a Xianggu Wang na frente dela era a futura emissária de assuntos internos. Ela tinha autoridade para controlar quase todos os recursos dentro do clã de Fênix Ancestral. Claro, isso não significava que ela tinha a jurisdição para atribuir algo como a essência sanguínea da Fênix. No entanto, ela poderia solicitar a sede por uma gota e deixar o patriarca ou o conselho de anciãos decidir. Shuon Jiun respirou fundo e acalmou seu coração acelerado. Ela disse, reportando ao senhor e senhora emissários, nossa Yuero uma vez viajou por diversão e aventura no exterior e tropeçou em um lago de sangue de Fênix, alcançando uma linhagem perfeita da Fênix ancestral. Mas, além do destino de Yuer ser excelente, sua percepção também é. Essa é a única razão pela qual ela conseguiu compreender o fenômeno Lotus florescendo a cada passo durante o julgamento de fundação da Fênix ancestral. Yuer facilmente se tornará o discípulo principal desse julgamento de fundação da Fênix ancestral.